Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Bloco 1. Você já passou pela situação incômoda de precisar da ajuda de alguém, lembrar essa pessoa de tudo que você já fez por ela no passado e, no final, receber um não disfarçado ou uma desculpa esfarrapada? A maioria das pessoas comete esse erro fatal todos os dias. Quando entram em desespero ou precisam fechar um acordo, elas apelam para gratidão, para dívida moral ou para compaixão do outro. Elas acreditam que lembrar um aliado das velhas amizades ou dos favores prestados no passado vai gerar cooperação imediata. Mas a verdade nua e crua é que no jogo do poder e das negociações reais, confiar na memória afetiva ou na misericórdia alheia é uma das estratégias mais perigosas que existem. Lembrar alguém do quanto você ajudou lá atrás raramente gera gratidão. Na maioria das vezes, desperta um desconforto profundo, um sentimento de culpa incômodo e o desejo inconsciente da outra pessoa de se afastar de você para não ter que carregar o fardo dessa dívida. Se você quer o apoio de qualquer pessoa, especialmente de quem tem mais poder ou recursos do que você, esqueça a caridade. O segredo dos maiores negociadores da história consiste em uma única regra: traduzir o seu pedido em uma vantagem direta e irresistível para quem está te ouvindo. Se você escutar este conteúdo até o final, vai aprender a decodificar a mente do seu interlocutor. Você vai descobrir como substituir a cobrança chata do passado pela oferta tentadora do futuro. Vai entender como desarmar a resistência de clientes, chefes ou parceiros de negócios, fazendo com que eles queiram te ajudar não por pena, mas por puro interesse próprio. E para você entender como errar essa estratégia pode custar absolutamente tudo, deixe-me te contar uma história impressionante do século XIV. Em uma próspera cidade italiana no ano de 1325, existia uma família nobre e extremamente influente que foi a principal responsável por colocar no trono um novo governante da região. Eles investiram dinheiro, prestígio e sangue para que aquele jovem líder chegasse ao topo do poder. Porém, assim que o governante se consolidou no trono, ele simplesmente se esqueceu daqueles que o apoiaram. Sentindo-se traídos e marginalizados, alguns membros mais jovens dessa família nobre perderam a cabeça e iniciaram uma rebelião armada nas ruas da cidade enquanto o governante estava ausente. A revolta ganhou proporções perigosas, até que o membro mais idoso e respeitado daquela família resolveu intervir. Ele era um homem diplomático, conhecido por sua moderação. Ele conseguiu estancar o combate e convenceu os jovens a baixarem as armas, prometendo que resolveria tudo na base da conversa assim que o líder retornasse. Quando o governante finalmente regressou à cidade, o velho diplomata foi ao seu encontro no palácio. Ele ajoelhou-se e fez um discurso emocionado apelando para a misericórdia. Ele lembrou o governante de como a sua família tinha sido fundamental para sua ascensão ao trono no passado. Pediu compaixão para os jovens rebeldes, argumentando sobre a lealdade histórica entre as duas famílias e o peso da gratidão que o líder devia a eles. O governante ouviu tudo em silêncio. Manteve a fisionomia calma, concordou com a cabeça e fingiu benevolência. Naquela mesma noite, ele convidou toda a família nobre para um banquete de reconciliação no palácio. Sabe o que aconteceu quando a família se reuniu no salão principal? O governante mandou fechar as portas, prender a todos e executou cada um dos membros daquela família. Em vez de sentir gratidão por tudo que recebeu no passado, o governante enxergou aquela família como uma ameaça viva. Ele percebeu que eles se sentiam donos do seu sucesso e preferiu apagar o fardo da dívida histórica simplesmente eliminando seus credores. Consegue perceber o perigo de apelar para o passado? Ao tentar fazer o governante se sentir culpado e em dívida, o velho diplomata assinou a sentença de morte da própria família. A dívida moral é um fardo pesado demais para a maioria das pessoas carregar. Agora, veja o contraste absoluto com quem soube jogar esse jogo com maestria. Na Grécia Antiga, na véspera de um grande conflito militar que ameaçava varrer a região, duas cidades rivais enviaram embaixadores até a capital de uma grande potência em busca de uma aliança militar decisiva. Quem conseguisse o apoio dessa grande frota, venceria a guerra. O embaixador da primeira cidade subiu ao pódio e fez um discurso apaixonado. Ele citou antigos tratados, apelou para a lei moral, lembrou todos os favores que sua cidade já havia prestado potência no passado e disse que seria uma injustiça histórica e uma ingratidão se eles não recebessem ajuda agora. O plenário ouviu aquilo com tédio. Em seguida, o embaixador da segunda cidade tomou a palavra. Ele foi direto, frio e pragmático. Olhou para os líderes e disse abertamente: "Nós nunca fomos seus amigos no passado. Não temos laços de afeto e nem favores para cobrar de vocês.
Mas olhem para o mar, nós possuímos a segunda maior frota naval de toda a região. Se nós nos unirmos a vocês hoje, teremos um poder imbatível para esmagar qualquer inimigo que ousar nos desafiar amanhã. Sabe qual foi o resultado? A Assembleia votou expressivamente a favor da aliança com a segunda cidade. Eles simplesmente ignoraram o histórico emocional e os dramas do passado da primeira cidade e escolheram o benefício estratégico tangível e o lucro futuro que a segunda cidade oferecia. Esta é a virada de chave do poder. As pessoas reais não se movem pela história do que você passou, elas se movem pela ganância ou pela necessidade do que podem ganhar a partir de agora. Uma antiga fábula nos ensina isso com perfeição. Um camponês decidiu cortar uma macieira velha no seu quintal que não dava mais frutos. Pássaros e gafanhotos que moravam ali imploraram por misericórdia, prometendo que cantariam para alegrar o seu trabalho. O camponês nem ouviu e continuou dando machadadas. Mas, ao atingir o tronco oco, ele encontrou uma colmeia cheia de mel. Ao provar o alimento, ele guardou o machado imediatamente e passou a cuidar da árvore como algo sagrado. A moral é cristalina. Apenas a percepção de ganho próprio muda a vontade do ser humano. No próximo bloco, nós vamos analisar os erros mais graves e as armadilhas emocionais que impedem a maioria das pessoas de aplicar essa visão pragmática no seu dia a dia profissional e pessoal. Bloco 2. Agora que você compreendeu o perigo de apelar para o passado e a força de focar no ganho futuro, surge uma questão inevitável. Se o apelo ao interesse próprio é tão lógico, por que tanta gente continua rastejando e pedindo favores com base na pena ou na gratidão? A resposta é simples. O ego humano é preguiçoso. É muito mais fácil focar no que nós precisamos do que fazer o esforço mental de entender o que o outro deseja. Para evitar que você cometa esses deslizes e acabe saindo de mãos vazias nas suas negociações, vamos analisar as 3 maiores armadilhas emocionais que destroem o seu poder de persuasão. A primeira armadilha: a cobrança da dívida emocional, o fardo do passado. O primeiro erro, e de longe o mais comum, é abordar um parceiro, chefe ou cliente lembrando de tudo que você já fez por ele no passado. A causa: isso acontece por conta de uma ilusão infantil de justiça. Você acredita genuinamente que, porque foi leal ou prestativo no passado, a outra pessoa tem o dever moral de retribuir agora que você precisa. A consequência: quando você cobra essa dívida, você não gera gratidão, você gera constrangimento e ressentimento. Ser lembrado de uma dívida moral é incômodo. A reação instintiva do ser humano é querer se livrar do credor para não ter que carregar aquele peso na consciência. Em vez de obter ajuda, você passa a ser visto como uma presença desagradável que cobra faturas antigas, fazendo a outra parte se afastar de você. A solução: apague o arquivo morto das suas negociações. Substitua o discurso do "lembra do que eu fiz por você" pela oferta do "olha o que nós podemos ganhar juntos a partir de hoje". Se você fez um favor no passado, use-o apenas como um pano de fundo invisível para estabelecer a sua competência, jamais como uma ferramenta de chantagem emocional. A segunda armadilha: o discurso vitimista e carente, o apelo à misericórdia. A segunda armadilha é acreditar que escancarar a sua dor, a sua urgência ou o seu desespero vai sensibilizar quem tem o poder de te ajudar. A causa: ela surge do desespero ou da falta de repertório estratégico. Na hora do sufoco, a pessoa assume a postura de coitada, acreditando que a compaixão alheia será o seu salvador. A consequência: no mundo dos negócios e das posições de poder, a fraqueza não atrai socorro, atrai repulsa e desdém. Quando você apela para a caridade ou para a pena de alguém pragmático, você sinaliza que não tem nada de valor tangível para oferecer. Pessoas de poder não investem em causas perdidas por caridade. Elas percebem a sua fragilidade e concluem que se aliar a você é um risco desnecessário. A solução: mantenha a postura firme e apresente dados objetivos. Mesmo que você esteja atravessando um momento difícil, nunca venda o seu problema, venda a oportunidade de solução. Transforme a sua necessidade em uma proposta pragmática em que a outra parte veja um retorno claro sobre o investimento ou o apoio oferecido. A terceira armadilha: o erro de leitura psicológica, confundir ganância com vaidade. O terceiro erro é aplicar a regra de forma cega, achando que todo mundo é movido exclusivamente por dinheiro ou ganhos materiais rápidos. A causa: acontece quando você não estuda a psicologia individual da pessoa com quem está lidando e assume que a única linguagem de interesse próprio que existe é o pragmatismo financeiro ou comercial. A consequência: existem pessoas no topo cuja maior ambição não é o dinheiro direto, mas a reputação,
a necessidade de parecerem benfeitoras ou a validação do seu próprio ego. Se você chega para uma pessoa com esse perfil oferecendo um acordo friamente mercantil ou cínico, ela se sente ofendida e rejeita sua proposta para preservar a imagem de nobreza moral. A solução: mapeie a fraqueza central do seu interlocutor antes de dar o primeiro passo. Se ele é pragmático, fale de números, economia de tempo e resultados. Mas se ele é um benfeitor público que busca prestígio, ofereça a ele o que ele mais deseja: o palco, o reconhecimento social e o gostinho de se sentir um patrono magnânimo ao estender a mão para o seu projeto. Percebe como o segredo reside na leitura fria da realidade? 1. Se você cobra o passado, gera afastamento. 2. Se você demonstra desespero, gera desprezo. 3. Se você erra o tipo de interesse do outro, perde a negociação. No próximo bloco, nós vamos detalhar a metodologia técnica. Você vai aprender a estrutura passo a passo para decodificar o interesse de qualquer pessoa e apresentar propostas irrecusáveis na sua vida profissional e pessoal. Bloco 3. Chegamos ao ponto crucial do nosso áudio. Você já entende a fragilidade de depender da gratidão e já sabe quais armadilhas do ego deve evitar a todo custo. Agora, a pergunta prática é como mapear os desejos ocultos das pessoas e construir propostas que elas simplesmente não consigam recusar. Para transformar essa teoria em uma ferramenta de precisão cirúrgica no seu dia a dia, nós organizamos o método de apelo ao interesse próprio em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. A decodificação do mote principal. Identificação de interesse. O que é esse pilar? É a etapa de diagnóstico em que você descobre qual é a real prioridade ou o combustível invisível do seu interlocutor antes de formular qualquer pedido. Por que funciona? As pessoas raramente tomam decisões importantes baseadas nas necessidades dos outros. Elas tomam decisões baseadas no que resolve suas próprias dores ou impulsiona seus próprios projetos. Pense na mente humana como um cofre. Tentar abrir esse cofre usando a sua dor ou o seu passado é o mesmo que tentar usar a chave errada. O mecanismo trava. O motor principal do outro, seja ele ganho financeiro, ganho de tempo, proteção contra um concorrente ou validação de status, é a combinação exata desse cofre. Quando você descobre qual é o combustível dele, a porta se abre sem qualquer esforço. Como aplicar na prática hoje mesmo? Antes de agendar uma reunião, enviar uma proposta ou pedir um favor, faça um trabalho de investigação prévia. Observe do que essa pessoa mais se queixa na rotina e qual é o objetivo que ela está perseguindo no momento. Se o motor dela for facilidade operacional, mostre como seu pedido vai poupar o tempo dela. Se o motor for expansão de influência, mostre como se aliar a você vai aumentar o prestígio dela no mercado. Descubra a alavanca certa antes de pronunciar a primeira palavra. Pilar 2. A enquadragem da proposta de futuro. A arte do ganho mútuo. O que é esse pilar? Trata-se de reestruturar totalmente o seu discurso, eliminando o vocabulário de cobrança e substituindo-o por projeções pragmáticas de lucros, resultados e soluções futuras. Por que funciona? Pessoas que ocupam posições de decisão ou que possuem mais poder recebem pedidos de ajuda e favores a todo momento. A mente delas já criou um filtro automático contra a vitimização e o coitadismo. Quando você muda enquadram e apresenta dados objetivos do que ela ganha ao concordar com você, você sai da categoria de pedinte incômodo e entra na categoria de parceiro de negócios valioso. Como aplicar na prática hoje mesmo? Substitua frases do tipo: preciso muito do seu apoio neste projeto porque estou passando por um momento difícil e você sabe o quanto já fui leal a você. Por uma estrutura baseada em valor futuro. Analisando o momento atual do seu setor, identificamos uma oportunidade de reduzir seus custos operacionais em 20% se integrarmos esta solução no próximo mês. O que precisamos de você agora é apenas a validação inicial para começarmos a rodar. Percebe a diferença brutal? Você não está pedindo um favor, está entregando uma oportunidade pronta na mesa. Pilar 3. A tática do conselheiro estratégico. Provar o valor matemático. O que é esse pilar? É o uso de provas tangíveis, números e demonstrações práticas para fundamentar o benefício que o outro terá, eliminando qualquer dúvida ou desconfiança. Por que funciona? Lembre-se da história daquele grande conquistador que estava prestes a destruir uma próspera cidade apenas por fúria e ganância territorial. O sábio conselheiro não apelou para a compaixão do conquistador, nem pediu para poupar os inocentes por moralidade. Ele pegou papel e tinta e provou matematicamente que poupar e tributar a população qualificada renderia infinitamente mais riquezas e tributos para o império ao longo dos anos do que transformar tudo em ruínas.
A cidade foi salva não porque o conquistador ficou bonzinho, mas porque a lógica matemática do ganho futuro falou mais alto do que o impulso de destruição. Como aplicar na prática hoje mesmo? Sempre que fizer uma proposta, não dependa apenas de palavras bonitas ou promessas abstratas. Leve a matemática do negócio pronta. Apresente estimativas de tempo economizado, projeção de retorno, prevenção de riscos ou redução de danos. Quando você provar de forma cristalina que a outra parte tem muito mais a perder recusando a sua oferta do que aceitando a negociação estará encerrada a seu favor. Resumindo a nossa metodologia prática. Pilar 1. Decodifique o motor principal e os desejos ocultos da outra pessoa. Pilar 2. Enquadre a sua solicitação como uma oportunidade pragmática de ganho futuro. Pilar 3. Prove o valor da aliança com argumentos claros, números e fatos incontestáveis. Ao dominar esses 3 pilares, você deixa de ser um espectador passivo à mercê da boa vontade alheia e se torna um maestro das suas próprias negociações. No próximo bloco, nós vamos montar o seu plano de ação de longo prazo, o cronograma de mudança para você aplicar esses conceitos de forma fluida até atingir a maestria sem transparecer arrogância. Bloco 4. Agora que você tem nas mãos a estrutura exata do método, é hora de encarar a realidade da execução. Mudar a forma como você aborda as pessoas e faz exigências no mundo real não é um evento único, é um processo de recalibragem da sua mentalidade. A maioria das pessoas falha em transformar conhecimento em poder porque espera resultados perfeitos no primeiro segundo. Elas tentam mudar da noite para o dia e, ao primeiro sinal de desconforto social, recuam para a velha zona de conforto de pedir desculpas, lamentar o passado ou apelar para a caridade. Para que isso não aconteça com você, precisamos construir um mapa de transição sólido. Você vai passar por 3 fases bem definidas até que o apelo ao interesse próprio se torne a sua segunda natureza. Fase 1. A limpeza do vocabulário de dependência. Desconforto inicial. A primeira etapa do seu plano de ação é fazer uma faxina completa na maneira como você faz solicitações no dia a dia. Nas próximas 2 semanas, o seu único objetivo é eliminar o vocabulário do pedinte. Sempre que você pegar a si mesmo prestes a usar justificativas baseadas na sua dor, no seu cansaço, na lealdade antiga ou em como isso seria importante para você, pare imediatamente. Troque a fala por um momento de silêncio estratégico. Lembre-se de que o desconforto de não poder desabafar a sua necessidade é o preço que você paga para assumir o controle da conversa. Na fase 1, se você apenas conseguir parar de usar a caridade como argumento, já terá avançado mais do que 90% das pessoas ao seu redor. Fase 2. O laboratório das propostas duplo ganho. Teste e ajuste. Superada a fase de limpeza, você entra na etapa de testes controlados. Aqui, o seu exercício é construir propostas onde o benefício do outro seja o cartão de visitas. Comece pequeno, no seu ambiente diário. Em vez de pedir para um colega te ajudar a terminar uma tarefa chata, por favor, porque você está atolado, estrutura o pedido mostrando como a conclusão rápida desse projeto vai liberar o caminho para que ele mesmo tenha menos dor de cabeça com os chefes na próxima semana. Observe a reação no olhar das pessoas. Note como a resistência natural desaparece no momento em que elas percebem que aceitar a sua proposta atende a uma necessidade delas. Essa fase serve para provar à sua mente que o pragmatismo gera mais cooperação e respeito do que o discurso sentimental. Fase 3. A leitura intuitiva de interesses. Maestria e fluidez. Com a prática constante, você atinge o nível mais alto dessa jornada. A leitura intuitiva do interesse alheio. Nesta fase, você não precisa mais parar para rascunhar o que vai dizer. Você entra em uma negociação, em uma reunião de trabalho ou em uma conversa difícil e escuta a outra parte por 2 minutos. Isso é o suficiente para você mapear exatamente qual é o motor principal daquela pessoa. Se é medo, ganância, orgulho ou praticidade. A partir daí, a sua fala flui naturalmente alinhada aos desejos do seu interlocutor. As pessoas passam a te enxergar como alguém resolutivo, magnético e que sempre traz oportunidades reais para a mesa. Elas vão querer se aliar a você simplesmente porque estar ao seu lado é lucrativo para os projetos delas. Não tenha pressa, mas não perca o ritmo. A transição entre ser alguém que cobra gratidão e se tornar um estrategista que oferece valor exige consistência diária. No nosso 5º e último bloco, nós vamos para o encerramento decisivo. Os casos de transformação real, o resumo matador da lição e a chamada final para você aplicar essa estratégia hoje mesmo. Bloco 5.
Se você absorveu cada palavra até este momento, já compreendeu que a gratidão é um sentimento nobre, mas uma péssima moeda de negociação. As alianças mais sólidas da história nunca foram tecidas pela culpa, pela pena ou por favores antigos. Foram construídas sobre a base firme do benefício mútuo e do interesse pragmático. Para enxergar o impacto devastador dessa mudança de postura no mundo real, pense na jornada de um jovem profissional da área comercial que lutava para conseguir investimentos para sua empresa. Durante meses, ele bateu a porta de grandes investidores tentando sensibilizá-los com a história das suas dificuldades financeiras e das noites em claro que passou trabalhando. Ele implorava por uma chance com base no seu esforço e na sua lealdade. O resultado? Uma coleção de portas fechadas e silêncios constrangedores. Exausto e prestes a desistir, ele decidiu mudar o jogo. Em vez de vender a sua necessidade, ele passou 2 semanas estudando a fundo a operação do maior fundo de investimento da região. Descobriu exatamente qual era a maior dor deles. Uma falha logística que custava milhões por ano. Na reunião seguinte, ele não disse uma única palavra sobre os seus problemas pessoais ou sobre o quanto precisava daquele aporte. Ele colocou um relatório de 3 páginas sobre a mesa e provou matematicamente como a sua tecnologia reduziria aquele gargalo em 30% nos primeiros 6 meses. A postura mudou no mesmo instante. Ele não estava mais pedindo um favor, estava entregando a solução para um problema milionário. A negociação foi fechada na mesma semana, e ele garantiu o maior contrato da sua vida. Percebe a virada de chave? Quem pede compaixão recebe desprezo ou migalhas. Mas quem apresenta uma solução alinhada ao egoísmo do outro conquista o respeito, o apoio e os recursos que deseja. A grande síntese deste capítulo que você deve carregar para cada conversa, negociação ou reunião a partir de hoje é esta. Nunca peça ajuda segurando a corda puída da gratidão ou da misericórdia. Se você quer o apoio de alguém, teça uma nova corda com as fibras do interesse próprio dessa pessoa. Mostre a ela o ganho futuro e você terá a sua cooperação imediata. A partir deste exato segundo, a responsabilidade sobre como as suas propostas são recebidas é inteiramente sua. Pare de reclamar da ingratidão das pessoas ou de esperar que o mundo reconheça o seu valor por caridade. O mercado e a vida respondem ao valor tangível que você coloca sobre a mesa. O momento de recalibrar a sua comunicação, abandonar o discurso do pedinte e passar a enquadrar cada pedido em uma oportunidade de ouro para o outro não é no mês que vem. É agora. Se este conteúdo abriu a sua mente e te entregou as ferramentas necessárias para elevar o seu nível de jogo e influência, não guarde essa visão só para você. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos da nossa série sobre poder e estratégia. Deixe o seu curtir e comente aqui embaixo. Qual é o projeto ou negociação em que você vai aplicar o apelo ao interesse próprio hoje mesmo? A sua experiência nos comentários ajuda a fortalecer a mentalidade de toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua audiência. Continue lapidando a sua visão estratégica e nos vemos no próximo capítulo. Missão dada é missão cumprida.